O iPod apresenta... Tem empresa que ainda acredita que um bom ambiente de trabalho se resume a salário em dia, mesa de ping-pong e meta batida no final do mês. Mas será que as pessoas realmente querem só isso? Nesse novo episódio do Na Boa, eu converso com Cauê Oliveira, diretor de educação corporativa da Great Place to Work, sobre um tema que impacta diretamente a vida de milhões de pessoas: as novas relações de trabalho e o que faz de fato alguém querer permanecer e crescer dentro de uma empresa. Muito além de um selo, a Great Place to Work se tornou uma referência quando o assunto é cultura organizacional, confiança, pertencimento e liderança humanizada. E nessa conversa a gente mergulha em questões essenciais: o papel das lideranças, a responsabilidade individual na construção de um ambiente saudável e como criar relações de trabalho mais humanas, inspiradoras e sustentáveis. Porque, no fim das contas, produtividade sem bem-estar custa caro, e empresas fortes são feitas, antes de tudo, por pessoas que se sentem valorizadas, não é isso, Cauê? Obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui no Na Boa. Estou super feliz de te trazer aqui, viu? Silvia, eu que agradeço, muito feliz de participar aqui com vocês também desse importante canal, esse podcast Na Boa. Estou aqui à disposição para as perguntas, para trazer as respostas aí mediante ao que o Great Place to Work vem pesquisando, investigando nas empresas no Brasil e no mundo. E você me perguntou, está certo? Está certíssima, a sua introdução foi maravilhosa. Realmente a gente tem que entender o que faz as pessoas quererem permanecer, e mais do que permanecer, né? Quererem voltar todos os dias para o seu trabalho. Vamos discutir isso aqui hoje. Pois é, eu garanto que muita gente já viu esse selo vermelhinho que eu estou me referindo. As empresas estão fazendo cada vez mais questão de divulgar, né? Afinal, ela diz muito sobre uma organização, mas nem todo mundo entende de fato do que se trata. Então, vamos deixar claro aqui o que é o Great Place to Work. Afinal de contas, a gente está falando muito mais do que um selo, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, bacana a gente explicar primeiro aí o que é o Great Place to Work também, e também quero fazer uma introdução aí, né, relacionado à minha trajetória se cruzando ao GPTW. Vamos chamar de GPTW, que é mais fácil, que enrola menos a língua, né? Assim que eu chamo, né? Concordo. É mais fácil, né, Silvia? O GPTW. Então, eu estou há 15 anos no GPTW, e o GPTW aqui no Brasil está há 30. Então, nós estamos agora em 2026, realmente fazendo uma data festiva, né? Uma data comemorativa, e eu também estou debutando, né? 15 anos, então, na metade dessa história. É muito gostoso, é muito gostoso. É. E, de fato, a gente procura vivenciar na prática aquilo que a gente observa no mercado. Você falou muito bem que o GPTW é mais do que um selo, que a gente tem, claro, muito orgulho de exibir, inclusive aqui no fundo de tela, meu aqui, né, tal, esse quadro do GPTW, que muitas organizações conquistaram esse selo, essa certificação, ou até mesmo essa premiação. Acho que mais para frente a gente até pode diferenciar o que é certificação e o que é premiação. O Great Place to Work, o GPTW, surgiu no finalzinho da década de 80, início da década de 90, lá nos Estados Unidos. Então, é uma multinacional oriunda dos Estados Unidos, lá na Califórnia, por um jornalista. Essa história aqui vale a pena contar, ela é muito interessante. Adoro. Adoro histórias, né, Silvia? Olha só, esse jornalista chamado Robert Levering, ele detestava trabalho. Olha. Como assim, Cauê? O fundador do GPT? Pois é. Ele acreditava que o trabalho era um lugar ruim. Ele era um jornalista que publicava matérias de revista no jornal só sobre empresas fazendo coisas ruins, negativas com os seus funcionários. Até que um dia, uma colega dele, que depois veio a ser a esposa dele, a Amy, falou: ô Robert, tá certo, você tem aí essa linha jornalística de enxergar o lado vazio do copo, o lado ruim da história, mas será que não tem lado bom? Será que não tem empresas boas para trabalhar? E quem sabe, se você encontrar, você pode até eventualmente publicar um livro chamado Great Place to Work. Olha aí a ideia, de onde está vindo, né? Olha. Bom, para fazer a história longa ficar curta, ele foi a campo. Ele foi a campo tentar entender e pesquisar empresas, conversar com empresas, e ele caiu do cavalo, porque ele achou que só ia ver coisa ruim, mas viu muita coisa boa. Eu acredito muito nisso, Silvia. Tudo que a gente foca expande.
Se você foca no problema, ele vai virar um problemão. Se você foca na solução, vai virar uma super solução. Ele foi para a solução. Perfeito. E ele coletou tanta história bonita, tantas empresas bacanas de diversos lugares dos Estados Unidos, que sim, ele acaba escrevendo esse livro que se torna um best-seller, um livro mega vendido chamado A Great Place to Work, né? Um excelente lugar para trabalhar. E esse livro acaba construindo a consultoria GPTW, que faz as famosas pesquisas de clima, pesquisas de ambiente de trabalho e também educação corporativa. Nós também temos uma vertente aqui, Silvia, assim eu encerro, com essa parte de transmitir para as pessoas aquilo que a gente aprende com as melhores empresas para trabalhar. Por isso que eu amo participar de podcasts, por exemplo, porque é um movimento onde eu posso transmitir um pouco aquilo que o GPTW conhece e aprendeu com o público. Mas a gente faz isso em company também, com líderes, com colaboradores, em palestras, workshops e por aí por diante. Maravilhoso. Ou seja, começou. Eu achei que você fosse me falar que ele fez uma pesquisa e que ele só encontrou maus exemplos, mas não, né? Fomos surpreendidos, é isso aí. Agora, como é que foi essa expansão para outros países? E uma outra pergunta também. Ele selecionou um nicho específico, Great Place to Work, por exemplo, é para todos os nichos, portes e regiões também, porque cultura organizacional também vai muito da cultura de um local, né? Então, como é que fica essa avaliação? O que é bom aqui é bom em outros países? Como é que fica essa avaliação? Adorei. Vou começar pela última pergunta, depois eu vou para a primeira, tá? Tá. Tem uma frase típica do Robert Levering, uma aspas, né, um quote dele que a gente sempre replica. Esse quote é: qualquer empresa de qualquer tamanho, de qualquer lugar, pode ser um great place to work. Pode ser um excelente lugar para trabalhar. Se é uma empresa da cidade pequena, pode ser. Da cidade grande também pode. Do interior, sim. Do litoral, pode. Não importa. Multinacional, nacional. A única coisa que importa para aquela empresa ser um excelente lugar para trabalhar tem a ver com o ambiente de trabalho, com o clima de trabalho e, principalmente aqui, da maneira como as pessoas se sentem tratadas. Eu posso ter uma empresa de 3 funcionários ou de 30 mil funcionários, a única coisa que vai definir se é um ótimo lugar para trabalhar ou não é a maneira como o pessoal ali se sente tratado. Tá certo? Então, eu acho que essa é uma primeira resposta em relação ao tipo de empresa. O Robert não buscou um nicho específico, ele foi para qualquer empresa, para várias empresas, ele buscou e entendeu. Tanto que hoje, Silvia, eu posso falar com muita certeza que se você olhar nos rankings do GPTW, ou até mesmo nas empresas certificadas do GPTW, nós temos empresas de todo quanto é tipo. Portes, setores e por aí vai. Até falando dos rankings de premiação, antigamente, alguns bons anos atrás, só tinha um ranking, as melhores empresas para trabalhar daquele país. Não, por exemplo, as melhores empresas do Brasil. Aqui é uma curiosidade, uma curiosidade histórica. Em 97, que foi o primeiro ano de GPTW aqui no Brasil, foram as 30 melhores empresas para trabalhar. Porque tinham poucas, né? Claro, várias empresas participavam do processo, mas só 30 foram as eleitas, né? Como as melhores empresas para trabalhar. Hoje, a nível nacional, 175 melhores empresas para trabalhar, que é o nosso ranking Brasil. Mas não para por aí, Silvia. Nós temos outros rankings também. Temos rankings regionais, por estado, tipo as melhores empresas do Rio de Janeiro para trabalhar, as melhores empresas do Rio Grande do Sul. Então, os rankings regionais e também nós temos os rankings setoriais. Ontem mesmo, nós tivemos a premiação das melhores empresas do agronegócio para se trabalhar. Então, a gente premiou um nicho, ou setor, temos da saúde, temos da tecnologia, então vários setores. E a pergunta outra que você fez, como que o GPTW se expandiu a nível global? Curiosidade outra, o GPTW hoje está em 180 países. É mole? Caramba! Muita coisa. 180. 180. Parece que nós temos no mundo pouco mais de 190 países no mundo. Então, nós estamos quase gabaritando. Quase dominando. E sabe por quê, Silvia? Porque não é uma ideia difícil de se vender. Qual que é a ideia que a gente está vendendo? A gente está vendendo que se você tem um ambiente saudável, esse ambiente vai trazer melhor resultado. Alguém discorda disso? Acho que ninguém discorda, não é difícil vender essa ideia. Então, essa ideia vai pegando e o mundo vai abraçando. Essa fez essa pergunta. É igual no Brasil e, sei lá, no Japão? É igual.
A pesquisa é igualzinha no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar onde tem GPT, 180 países. Por quê? Aí eu trago a resposta. Porque nessa pesquisa que a gente faz, nós só estamos medindo anseios universais. Nada do que está sendo medido nessa pesquisa tem a ver com algo que é exclusivo de uma cultura. Então, a gente fala de confiança. Alguém discorda que, não, aqui no nosso país não queremos um ambiente de confiança, sabe? Estamos falando de orgulho. Não, aqui no nosso país a gente não gosta de se sentir orgulhoso da empresa que a gente trabalha. E por aí vai. Depois eu detalho para você a nossa metodologia. Muito bacana. Bom, você está aqui porque eu assisti recentemente uma palestra sua e eu não consegui, assim, piscar o olho. Eu estava adorando, adorei tudo que você falou. E várias frases e várias reflexões que você levantou, dados também, que daqui a pouco eu trago aqui, me marcaram muito. Dentre eles, você falou algo que foi assim, ó, pum, foi certeiro. Eu estou cansado de ver empresas com paredes coloridas, cheias de pessoas cinzas trabalhando. Da mesma forma que existe o greenwashing para aquelas empresas que falam ser sustentáveis, mas não é bem assim, né? A gente tem aquelas organizações que também fingem ter um bom compliance, uma boa governança, mas nos bastidores a história é meio diferente, né? Eu não sei se tem um nome para esse green, mas explica um pouco mais essa frase que você falou, porque ela faz muito sentido para a realidade de hoje, né? Já que a gente fala tanto de ambiente saudável, saúde mental, e aí a gente vê as empresas aí, ó, tentando fazer essa maquiagem, e aí? O que vocês têm encontrado? E adorei a sua reflexão. Aliás, amei ter te encontrado nessa palestra, né, em Belo Horizonte. Foi o máximo estarmos juntos. Oi. E sim, é uma frase que eu li certa vez, né, das paredes coloridas com pessoas cinza, e me trouxe uma reflexão muito grande, que um great place to work deve ser construído a partir da essência e não da casca. Acho que essa é a ideia. Você usou essa metáfora da maquiagem, que também é perfeita, ou seja, de nada adianta eu achar que um ótimo lugar para trabalhar é pintar as paredes coloridas, colocar lá a mesa de ping-pong, como você falou na sua belíssima introdução, e achar que as pessoas vão acreditar que aquele é um ambiente maravilhoso para trabalhar. Porque, a rigor, o que nós estamos falando é da essência do dia a dia. Como que é o dia a dia ali? Não é? Tá certo, tem o ping-pong, tá bom, eu jogo por 10 minutos, mas como que é as outras 8 horas que eu fico ali naquela empresa? É o cão chupando manga? Não pode, não deve ser. É. Então, a gente está trabalhando muito sobre isso, né? E claro, algumas empresas, eu não vou mentir para você, tá, Silvia, até conquistam o selo GPTW nesse movimento de maquiagem, mas dificilmente conseguem o sustentar. É aquela metáfora que a gente fala sobre o sucesso. Às vezes não é tão difícil alcançar o sucesso, o difícil mesmo é manter, né? Ou seja, conseguir sustentar. E não todas as empresas conseguem sustentar esse selo ou até mesmo essa premiação do GPTW por muito tempo, quando fazem só esse tal desse greenwashing, no caso aí de questões ambientais. Aqui seria, sei lá, o GPTW washing, então não sei, estou inventando agora, né? E tem uma coisa importante. Vamos criar essa. Vamos criar essa aqui no nosso podcast, né? GPTW washing, adorei, adorei. GPTW washing. E assim, e para fechar a minha resposta, que a gente tem que refletir também. Nós estamos falando de great place to work e não de perfect place to work. Importante dizer isso, porque tem muita gente que fala, como é que tal empresa foi considerada um ótimo lugar para trabalhar se tem uma pessoa lá que eu conheço que detesta? Porque não é uma empresa perfeita, não é uma empresa que vai ser unânime para todas as pessoas. Então, a gente está falando que as melhores empresas para trabalhar também são suscetíveis a cometer falhas, erros, porque elas são formadas por pessoas, né? E as pessoas são passíveis de cometer erros, né? E o que é legal é que quem está ali no dia a dia é que proporciona ou não essa certificação, não é isso? Não basta a empresa se cadastrar para ser certificada, mas os próprios colaboradores é que avaliam se ela está apta ou não, né? É oferecida uma plataforma de pesquisa interna também para os participantes, ou seja, como é que fica essa avaliação? Se ela é no anonimato ou não, para dar mais liberdade ali para o colaborador, e de que forma que a empresa ela consegue ver aonde que ela pode melhorar, quais pontos de melhoria, talvez se ela nem consiga conquistar essa certificação também, né? Tem esse feedback?
Maravilha! Então vamos entender a jornada das empresas do início até a conquista, né, do Aham. selo ou até mesmo da certificação. Bom, quando uma empresa entra em contato conosco com interesse em participar aí da pesquisa GPTW, o que ela está contratando efetivamente é nosso trabalho de consultoria, né? Onde nós, sim, vamos ofertar, né, entregar essa plataforma com todo o processo, onde os colaboradores serão convidados e não obrigados, isso é importante dizer, convidados a responder uma pesquisa completamente confidencial. Claro que para fazer o primeiro acesso, a pessoa tem que colocar algum dado dela, mas depois ela muda a senha e ela responde esse questionário de 60 afirmativas. Não são perguntas, olha que interessante, são afirmativas. Vou dar um exemplo de afirmativa que nós temos lá na pesquisa. Ótimo. A minha liderança é honesta e ética na condução dos negócios. Ponto. Não é uma interrogação. Aí o participante, o colaborador, vai dar uma nota de 1 a 5, sendo 1, essa afirmativa nunca é verdade, e 5, essa afirmativa sempre é verdade. E aí tem o meio do caminho que eu não vou explicar detalhadamente para não ficar muito longo. Aham. Mas uma escala de 1 a 5. Então vai respondendo todo o questionário dessa maneira. Ao final dos colaboradores responderem a pesquisa, se a empresa atingir uma amostra mínima para garantir que o resultado é fidedigno, ou seja, se eu tiver uma empresa de 1.000 funcionários, vou dar um exemplo bem aqui pintando com cores fortes, tá? De 1.000 funcionários e só 5 funcionários responderam, esquece. Essa empresa não atingiu a amostra mínima, porque são 5 pessoas no universo de 1.000. Então a gente faz um cálculo de amostra estatística, e aí se essa empresa atingiu a amostra mínima e atingiu 70% ou mais de satisfação do colaborador, uma nota positiva, 70 na média, né? Ela já recebeu o selo por 12 meses. Por isso que a gente fala que quem diz se a empresa é ou não um great place to work, não sou eu, porque não sou eu que trabalho lá, é o colaborador respondendo uma pesquisa bem completa, 60 afirmativas, de forma absolutamente confidencial, onde eles podem abrir o coração para dizer coisas boas e para dizer coisas que devem ser ajustadas e melhoradas, sem sombra de dúvidas. Feito isso, a empresa fica no escuro? Não. A depender do tipo de contratação que ela faz com a gente na plataforma, ela vai ter acesso aos resultados de uma maneira mais ou menos profunda, né? Dependendo do tipo de contratação. E, eventualmente, se ela contratar a consultoria, ela vai ter até um consultor, Great Place to Work, que vai até a empresa, que vai fazer a devolutiva dos resultados para a diretoria, para a liderança, para o colaborador, ou seja, um consultor que vai meio que morar nessa empresa por um determinado tempo, né? E vai mergulhar nesses resultados para dar sugestões, recomendações de próximos passos, planos de ação e por aí vai. Como você perguntou, então ela vai ter um acesso completo. E aí, para fechar, se essa empresa for certificada, lembrando, para ser certificada, amostra mínima e 70% ou mais na pesquisa. Aham. Aí ela já está concorrendo ao ranking. O ranking é o quê? O creme de la creme, o creme do creme, né, das melhores empresas para trabalhar. E aí, para o ranking, aí tem uma outra avaliação que aí sim é feita pelo GPTW das práticas. Então, essa empresa submete um documento para a gente explicitando todas as práticas, as políticas, os benefícios que essa empresa tem. A gente atribui uma nota e aí fazendo uma composição através de um algoritmo da nota e tem que ser for all, ou seja, tem que ser para todos. Não adianta ser um ótimo lugar para trabalhar só para o pessoal do administrativo e não da indústria, se for uma empresa de fábrica, por exemplo. Então, a gente faz um algoritmo, faz esse balanceamento e aí a gente tem o ranking das melhores empresas para trabalhar. E são poucas empresas, como, por exemplo, no Brasil, só 175 empresas a nível Brasil. Só que são mais de 6.000 empresas que participam. Ou seja, por isso que a gente fala que é o topo do topo, né? Maravilhoso. Isso de ter essa participação no anonimato dos colaboradores, mas de quem está vivendo ali no dia a dia, né? Porque a gente tem um episódio aqui no Na Boa que eu conversei com o pessoal do Sistema B, que tem uma outra dinâmica, né? É um selo também super conhecido e desejado, né? Mas eles já colocam ali algumas perguntas ou questões que já vão mostrando para a empresa, você não completou isso aqui, não, então é exatamente isso que você precisa ali, ela já vai tendo um direcionamento de onde que ela está faltando e onde que ela pode melhorar, né? Por isso que eu te perguntei dessa dinâmica aí que faz todo sentido, de quem está ali no dia a dia, dar esse feedback, ninguém melhor, né? E só comentando, geralmente o que as empresas boas para trabalhar fazem, as melhores empresas para trabalhar, fazem o quê? Pegam esse resultado da pesquisa de clima e geralmente trabalham aquele resultado pelo ano todo.
fazendo políticas, planos de ação, desenvolvimento através da escuta que tiveram na pesquisa anônima, né, confidencial, a gente chama do GPTW. E, claro, as empresas que não conquistaram esse selo também devem fazer o mesmo, né? Ou seja, buscar a melhoria. Perfeito. Bom, outra informação que você passou que me chamou muita atenção é de que 70% das lideranças não estão preparadas. E foi legal que você deixou bem claro o preparadas, o termo, né? Por quê? Porque isso não é um empecilho, isso pode mudar, isso pode passar a ser um desafio. É isso mesmo? Não tenha dúvida, esse foi um dado que eu vi no o dado oficial da Gallup. A Gallup também é uma outra instituição muito séria, né, de pesquisas, e eles fizeram esse dado global, trazendo esse dado que chamou muita atenção de 70% da liderança despreparada, né, não preparada para a sua função. Quando você mergulha nesse dado, Silvia, você entende o motivo. Aí eles explicam o motivo. Sabe qual que é o motivo central? É porque geralmente o líder, ele ocupa esse cargo porque ele foi reconhecido por antes de ser líder, porque era muito bom tecnicamente naquilo que fazia. Não é? Eu vou dar um exemplo aqui como se fosse de uma área de vendas. Sentido. Faz sentido? Ou seja, aquele fulano é um vendedor. Nossa, mas vende bem pra caramba. Todo mês bate meta, encanta os clientes, sabe vender bem pra caramba. Passa um tempo, fala, ó, você agora vai ser o coordenador do time de vendas. Você vai liderar os nossos 10 vendedores aqui da loja. E aí? Eu não sei como que é liderar pessoas. Eu sei vender o produto, eu sei tratar com o cliente. É. E aí são coisas que não casam muitas das vezes. Aí você pode perder um grande vendedor e ganhar um péssimo líder. É o que acontece em muitas organizações. E quando você disse muito bem que quando eu falo na palestra eu gosto de sublinhar a palavra preparadas, porque isso dá um alento. Isso nos dá um fio de esperança. E qual que é o fio de esperança? Então quer dizer que existe uma solução. A solução é o quê? Preparar. Se eu preparar, se eu como organização buscar preparar, desenvolver, educar a minha liderança, eu vou conseguir sair desses patamares e entrar cada vez mais num great place to work. Porque no fim das contas, geralmente um excelente lugar para trabalhar começa com a liderança que a gente tem no dia a dia. De nada adianta, né, Silvio? Você tem um refeitório maravilhoso com uma comida nota 10, sobremesa deliciosa. Nossa, tem ping-pong, mas o líder é um carrasco. É. De nada vai me adiantar, essa comida vai me descer com azia. É mais ou menos isso. Com certeza. Falando de liderança, tem se falado muito, né, sobre uma liderança mais consciente, mais participativa, mais humanizada. E aí eu queria aqui fazer uma provocação. Num episódio recente aqui do Na Boa, eu conversei com o Pedrinho Salomão. Ele é do Rio de Janeiro, um grande pensador, que a gente conversou sobre como ser feliz num mundo em crise. E o Pedrinho fala muito para pessoas num ambiente corporativo, para colaboradores, mas ele destaca muito o protagonismo que cada um pode ter sem necessariamente ocupar uma cadeira de chefia, mas que isso vem da própria personalidade, vontade da pessoa. E você também deixa muito claro, né, que ninguém motiva ninguém, que a motivação ela vem de dentro. E aí, isso é contraditório ou não quando a gente fala de uma liderança mais preparada e consciente? E a gente está falando de lideranças de equipe ou dessa pessoa que também pega para si algumas responsabilidades e entende o papel dela dentro de uma empresa? Olha, Silvia, eu adorei a sua pergunta. Mais não uma pergunta, foi uma reflexão além de uma pergunta, né? E aí a gente tem que trazer o que significa ser líder. E às vezes as pessoas confundem, não é? Ser líder não é a mesma coisa de que você ser gerente numa empresa, ser diretor, diretora, coordenador, supervisor, não importa. Isso é apenas um cargo. Isso é apenas uma cadeira, entre aspas, que você senta. Liderança vai muito mais do que um cargo. Liderança é uma postura de vida. E essa postura, ela deve, a rigor, ser levada em consideração para todas as pessoas, independente do cargo. Se eu sou o menor aprendiz, o estagiário, se eu sou o presidente da empresa, eu devo ter essa postura de liderança. E a palavra protagonismo, ela casa muito bem com a palavra liderança. Eu não conheço nenhum líder de verdade, que não seja verdadeiramente protagonista da sua história, da sua carreira, né, do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Quando você falou da reflexão do Pedrinho sobre felicidade, eu adorei, inclusive quero conhecê-lo.
quero assistir ao episódio também, né? Muito É bom. maravilhoso. Você falou logo de cara, eu peguei aqui um livro que está na minha mesa, porque é um livro, se me permite até mostrar, Great Claro, People, adoramos dicas. Great People to Work. Por que eu estou indicando? Porque é o meu livro. É o meu livro mais novo, recém-lançado, né? O outro chama-se. O outro é esse aqui, ó, azul, Great Leader to Work. Você vê que o nome é bem parecido, eu peguei carona na causa do cometa aqui do logo vermelho, né? Maravilhoso. Great Leader to Work e Great People to Work. São os dois? São os dois. Maravilhoso. Tá? O Great Leader to Work já é um pouco mais antigo, tem 4, 5 anos. E esse aqui está saindo do forno, vai ser lançado agora, nos próximos dias aí. E logo que você falou da felicidade, eu fui logo localizar, como é um livro novo, eu não decorei ainda as páginas, eu acho que nem vou decorar, mas eu venho aqui no sumário. E no sumário tem um capítulo que o título dele é Não confundir propósito com felicidade. Então eu queria discorrer rapidamente sobre esse capítulo, mas atendi quem os nossos ouvintes aí. Importantíssimo. Não devemos confundir propósito com felicidade. Por quê? A felicidade, ela é efêmera. O que significa uma coisa efêmera, né? É aquela coisa que vem e vai. A melhor imagem do que é efêmero para mim, um fogo de artifício. Pum! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ai, que... Apagou. É um prazer tão grande, mas de repente ele apaga. É isso que é felicidade. A gente não fica feliz o tempo inteiro. A gente não é feliz 100% da vida. Ele vai e volta. Porém, propósito é algo que a gente pode construir de uma maneira consistente. Por quê? E propósito, mais do que isso, eu trago no livro também, Silvia, ele é mais democrático. Eu posso apostar dinheiro com você que toda e qualquer função em uma empresa tem um propósito. Pois se não tivesse, não faria sentido. Ela paga e fica pagando alguém para trabalhar com aquilo. Então, é só que, infelizmente, muitos colaboradores trabalham naquela função sem entender o seu propósito, sem entender o porquê fazem o que fazem. Só sabem o que faz. Ah, eu tô aqui, sei lá, varrendo o chão, sou faxineiro. E nisso eu até trago uma história que eu até trouxe na palestra, não sei se você vai se lembrar, vou trazer agora. Diz que em 1961, na NASA, o John Kennedy foi lá fazer uma visita, o presidente americano na época, né? E quando ele foi fazer a visita, ele avistou um homem que estava varrendo o chão, limpando, né? E aí ele perguntou para esse homem, o que você faz aqui na NASA? Pô, não precisa nem perguntar, né? O cara é faxineiro, mas ele perguntou. O cara com a vassoura na mão respondeu, eu estou levando o homem para a Lua, senhor presidente. Essa é a história que aconteceu. Não é de arrepiar, é de arrepiar. Ou seja, quantas e quantas empresas, Silvia, nós temos pessoas que diriam que estão varrendo o chão, e cada um tem o seu varrer o chão, né? nessa metáfora. E poucos entendem que, de alguma maneira, estão levando o homem para a Lua. Esse é o propósito. E, eventualmente, a gente consegue ter a felicidade. Mas quando a gente tem propósito, a felicidade vem mais fácil. É quando o vegano trabalha no açougue, né? Essa sua também eu achei ótima. Tem muito vegano trabalhando em açougue. É isso. Não só sentando na cadeira errada, como você já colocou aqui, que às vezes se torna um líder e não é bem aquilo que a pessoa até às vezes almeja, né? Mas também de não se encontrar naquela atividade ou naquele local, naquela empresa. Também são várias as nuances e os porquês de talvez aceitar ou não aquele cargo ou trabalhar naquela empresa, né? Não tenha dúvida nenhuma, quando a gente fala sobre o propósito e valores, aqui acho que vale a pena também trazer o tema dos valores, eles precisam ser alinhados aos valores corporativos, aos valores da empresa. E isso a gente consegue pegar numa empresa na hora da entrevista, na hora da contratação. Por isso que na palestra eu trouxe essa metáfora, essa brincadeira de não podemos contratar um vegano para trabalhar no açougue. Por melhor que esse vegano seja, tem uma... Ai, nossa, mas ele tem um currículo maravilhoso, tem uma performance maravilhosa, tem uma indicação maravilhosa. Não importa, essa pessoa não vai combinar com a sua empresa. É claro que eu pinto com cores fortes para a gente entender. Muitas das vezes tem pessoas que não estão na empresa certa, ou às vezes até estão na empresa certa, mas na área errada. Quantas das vezes eu já não vi depoimentos de líderes dizendo, nossa, tinha um colaborador que trabalhava numa área X e não funcionava, não dava certo. Foi para a área Y e deslanchou na carreira. Então, a gente também tem como liderança e como empresa, temos que saber encaixar, né, as pessoas no melhor lugar onde elas podem encontrar seu propósito, seus valores e deslanchar tecnicamente e comportamentalmente também. Maravilhoso. Bom, tem algum formato que vocês percebem
que tem mais chances de dar certo, que funciona melhor, porque eu fico pensando que a pandemia também deu uma bagunçada ou acelerou novas formas de se trabalhar, né? Antes tudo era 100% remoto, algumas organizações mantiveram, muitas incorporaram o híbrido. Aí agora tem essas discussões em torno da jornada 6x1, vem aí a NR1 falando sobre saúde mental. Eu percebo que a gente está num momento de adaptações ou inovações também, né? Como é que você vê, como é que é a sua visão assim, mais holística, né? A gente está vivendo realmente uma fase de transição ou de adaptação? Olha, muito boa pergunta. A pandemia ela acabou vindo com nesse tema, né? No tema ambiente de trabalho, ela veio como uma catalisadora de mudanças. As mudanças sempre aconteceram e estavam já acontecendo de forma um pouco mais natural ou até mais lenta. Mas a pandemia certamente foi aquele empurrão, né? Empresas que não faziam ideia ou nem passava pela cabeça, por exemplo, o trabalho remoto, se assim pudessem fazer, de um dia para o outro tiveram que instalar o remoto, né? Esse é tema que a gente já falou tanto, né? Durante a pandemia. Meu cargo mesmo, viu, Silvia? E eu, no GPTW, né, na ocasião, como até hoje, trabalhava na parte de palestras e treinamentos, que eram todos presenciais. Minha agenda cheia de viagem e tal, beleza. Aí, em março de 2020, os clientes começaram a ligar cancelando tudo. Cancela, 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 porque não pode ter aglomeração, junção numa sala, numa plateia. E aí? O que eu vou fazer a partir de agora? Foi aí que eu lembrei que eu tinha aqui no meu computador um aplicativo chamado Zoom, né? E aí o resto é história, né? O resto é história. Então a adaptação ela veio muito rápida. O que a gente tem percebido? Uma forte tendência da volta para o presencial. Hoje, segundo algumas pesquisas que a gente faz, a maior parte das organizações, mais do que 50%, estão já no formato presencial, tá? Voltaram com tudo mesmo, né? 100%? 100% presencial? No formato 100% presencial, sim, sim. Eu até vou pegar aqui um dado, quer ver? Me dá um segundinho que eu tenho ele aqui fresco, pois hoje eu estava trabalhando com ele, quer ver? Já trago para você o número aqui ao vivo. A gente faz, Silvia, Oh. um relatório, né, uma pesquisa grande com RH, gestão de pessoas, no finalzinho do ano. Todo finalzinho do ano a gente faz. A gente chama de relatório de tendências. Então a gente pergunta algumas tendências e aí a gente solta sempre no início do ano seguinte. Então o nosso mais recente é o relatório de tendências de 2025, porque finalizou de janeiro a dezembro, né, de 25. Aí a gente fez essa pergunta: qual é o atual modelo de trabalho adotado pela tua empresa? E tinham 3 possibilidades: presencial, híbrido, que é um meio a meio, né, ou remoto. É. Como que ficou a resposta? Vamos trazer primeiro um histórico. Em 2024, 46% presencial, 44% híbrido e só 10% 100% home office. Só 10%. Tá. O mais recente aconteceu o seguinte: aumentou um pouco mais o nosso indicador de empresas no presencial 100%. Foi para 51%. Olha. Caiu um pouco o híbrido para 41% e caiu um ponto percentual o 100% remoto para 9%. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso traz para a gente uma reflexão de que sim, há um movimento grande das organizações pedirem para as pessoas voltarem 100% para o presencial. E aí entra em detalhes, né? Questão de cultura, questão de produtividade, enfim, cada empresa tem aí uma maneira de avaliar essa ótica. Só que as grandes mudanças vêm surgindo aí. Você citou a NR1, que maravilha, que ótimo que chegou. Um dos temas da NR1 que está cada vez mais sendo trabalhado em pauta é a questão do bem-estar e da saúde mental. Que bom que as empresas agora terão de uma forma quase que mandatória, né, que trabalhar esse tema da saúde mental dos seus colaboradores através de, sei lá, cada empresa vai fazer o seu jeito, né, oferecendo psicólogo interno, sei lá, ou externo, oferecendo palestras, né, alguma forma de diagnóstico do ambiente. Maravilha, que bom isso, porque burnout virou uma febre, infelizmente. As pessoas o tempo inteiro estão aí esgotadas. Você cita, né, o debate do fim da escala 6x1 que nós temos aí a nível, né, político, governamental. Gente, a minha opinião, aqui não é uma opinião oficial do GPTW, é o seguinte: se vai ser bom para as pessoas, vai ser bom para os negócios. É o que eu sempre... Aliás, essa é uma frase, é um mantra, vamos chamar do GPTW. A gente fala assim, ó, bom para as pessoas, bom para os negócios, bom para a sociedade.
Então, se vai ser bom para as pessoas, de alguma maneira vai ser bom para os negócios. Isso vai reverberar, vai refletir, né? Vai refletir na sociedade como um todo. E a gente se adapta a tudo, né? Então, acho que é um debate que válido e que tomara que a gente consiga aí ter uma melhoria, porque realmente, vamos concordar, né? Eu trabalho na escala 5x2, ou seja, eu trabalho de segunda a sexta, tenho sábados e domingos de folga, né? Ter só um dia de folga seria muito pouco, eu acredito, para poder fazer o mínimo de descanso, né, de curtir a vida, né, aproveitar outros momentos, né, que não seja só o trabalho, porque eu também curto o trabalho, né, eu curto a vida enquanto eu estou trabalhando, que bom. Mas as pessoas precisam, o trabalho não é a única coisa que as pessoas têm, né, tem família, tem saúde que tem que cuidar, tem hobby, tem lazer, a vida é muito maior do que só o trabalho. Com certeza. Não, e faz todo sentido, vai até muito de encontro também do próprio conceito ESG, que está cada vez mais presente dentro das empresas, né? Que é isso. Se está bom para as pessoas, se está bom para o ambiente, se está bom para o nosso entorno, não tem como não estar bom para os negócios, né? Por isso que eu também não acredito nem um pouco no enfraquecimento ou que o ESG foi uma onda, né? Acho que quem entendeu É. vai seguir com isso, porque não é sobre tendência ou sobre um modismo, é sobre realmente fazer o que é melhor para todos, né? É. Bom, aproveitando que você está falando de tendências, Cauê, eu queria também trazer um dado aqui mais fresco de que, pela primeira vez, a força de trabalho é multigeracional, ou seja, estamos lidando com diversas faixas etárias dentro das corporações, né? Mas 70% dos profissionais acima de 40 anos já declararam sofrer algum tipo de discriminação etária. Só que 8% das empresas possuem programas de inclusão para profissionais mais velhos, ou seja, como é que você também descreveria esse momento e como lidar com essa diversidade que não era para ter conflito, né? Ela é tão benéfica, não é não? Não tenha dúvida, eu gostei dessa palavra conflito, né? Nas melhores empresas para trabalhar, a gente vê o complemento e não conflito. Como que uma geração pode complementar bem as outras. E aí a palavra de ordem é respeito, né? Acho que é a palavra de ordem para qualquer empresa, para qualquer ambiente de trabalho, e não seria diferente quando a gente fala sobre essa questão da inclusão geracional. Né? Não só a diversidade, porque a diversidade, tem uma frase que eu gosto sobre diversidade, que é assim, ó, diversidade é um fato, inclusão é um ato. Olha que legal isso. Diversidade é um fato. Diversidade? É um fato. Inclusão é um ato. É uma ação. Maravilhoso. Porque, assim, se a gente tem profissionais hoje de todo quanto é tipo, né? Aqui a gente está falando no recorte de geração de idade, mas a gente poderia abrir esse leque da diversidade, gênero, raça, né? Com deficiência, sem deficiência, sei lá, tantos cortes aqui da diversidade, às vezes muitas tem na empresa, mas será que tem a inclusão de verdade? Elas se sentem incluídas? E aí, a palavra de ordem da inclusão é o respeito, não tenha dúvida. A palavra de ordem da inclusão é a empatia. E sim, quando a gente fala de uma maneira mais estratégica, a palavra de ordem é o complemento, ou seja, como um complementa os gaps do outro, como um aprende com o outro, e assim vai. Tem esse filme que eu adoro, quando fala sobre diversidade geracional, chamado Senhor Estagiário. Acho que muitos já devem ter assistido, com Robert De Niro e a Anne Hathaway. Um cara, né, que vai lá, ele tem acho que 70 anos, enfim, ele vai ser estagiário numa empresa super moderna, uma empresa nova, enfim, da internet e tal, de venda de roupas pela internet, basicamente é isso. E assim, no início, confronto, dificuldade de um entender o outro, né? E durante o filme, né, dando um pequeno spoiler, complementa, é a coisa mais fofa, mais graciosa esse filme, fica a dica para quem nunca assistiu. Boa. Então, nós temos que entender sobre isso e, claro, implementar. Nós estamos no mundo envelhecendo, né? As pessoas cada vez menos tendo filhos, né? Tem, por exemplo, eu mesmo, né? Não tenho filho, mas tenho pet, né? Pai de pet, né? Né? Tem isso. Então, ou quando eu tenho, às vezes tem um, né? Poucas pessoas têm muitos filhos como tínhamos antigamente, né? Sei lá, a minha mãe tinha 5 irmãos, então é muito comum isso, né? A geração dos nossos avós tinham muito. mais filhos. E isso, claro, que vai fazendo uma inversão, né? Uma modificação geracional, não só nas empresas, mas na sociedade. E a sociedade é um reflexo do que acontece na empresa e vice-versa. Então, as organizações têm que estar cada vez mais sendo preparadas para incluir pessoas de diversas idades, e em especial as pessoas de mais idade, porque elas... E é outra coisa interessante, né? Antigamente, quando tinha 50, 60 anos, a pessoa já acabou o gás, acabou a lenha. Hoje em dia, não. Por conta da saúde, por conta da medicina avançada, 50 anos você está na flor da idade, entendeu? Estão dando um banho em vários jovens, né? Que a gente vê também por aí, né? É isso aí.
É. Falando nos jovens, Cauê, tem um estigma agora, né? Tem um certo preconceito, eu não sei o que que é, qual a palavra certa, com os jovens que estão chegando aí no mercado. Eu vejo muita gente falando, eles não querem nada com nada, eles não querem pegar duro. Tem também esse novo termo agora que é o health span, que não é sobre viver mais, como a gente estava falando aqui agora há pouco, mas como viver melhor. Essa geração chega muito com isso latente, né, de querer qualidade de vida. E você também pontuou muito bem na sua palestra o quanto ver os pais se matando de trabalhar, tendo burnout e não tendo uma qualidade de vida, ou até nem usufruindo de tempo, né, com eles, o quanto isso está refletindo nessa geração. Então, será que talvez eu escutando você falando isso na palestra e pegando esses dados dessa preocupação que essa geração vem trazendo, será que a gente não está conseguindo entender o que eles estão querendo dizer para a gente? Teve até uma vez que eu vi uma pessoa falando, eu acho que no fundo, a gente está com inveja dessa geração, que a gente gostaria de ter feito isso que eles estão falando, esse grito de guerra, será que a gente pode dizer assim? E a gente não fez, e agora a gente está pagando essa conta, e eles que vão mudar um pouco aí essa dinâmica. Como é que você vê isso? Quando a gente fala sobre essas gerações, né, tem um tal de um déjà vu, né, aquilo que eu já vi isso antes. Vou dar um exemplo próprio. Eu tenho 39 anos, vou fazer 40 em novembro desse ano, e então eu faço parte da geração Millennial, ou Y, né? Y ou Millennial é a mesma coisa. O que falavam mal da minha geração quando eu entrei no mercado de trabalho? Você não tem ideia. E agora, é claro, se você for perguntar para a geração dos meus pais, também falavam mal da deles. Dos meus avós falavam mal da... Ou seja, É. será que o problema, a reflexão que eu trago é, será que o problema é a nova geração? Ou será que o problema é o novo? Por quê? Porque a neurociência explica, um estudo na neurociência, que o nosso cérebro ele tem uma grande função. Se tivesse que trazer uma função única para o cérebro, sabe qual que é a função? Te manter vivo. Então o cérebro fica Sobrevivência, é. de como que eu posso manter essa coisa aqui que é um corpo vivo. Ele vai fazer isso. A partir do momento, então, que ele vai entender e ler cada cenário como isso mantém vivo, isso é uma ameaça, isso é vivo, isso é ameaça. Geralmente, o novo pode ser interpretado pelo nosso cérebro como uma ameaça, porque o novo é incerto. Uhum. Sabe aquela frase que a gente tem, não troque o certo pelo duvidoso? É uma frase É. do cérebro que criou. Óbvio que ele quer se proteger. Não troque o certo pelo duvidoso, não é? Só que a gente sabe que é no duvidoso que mora a agilidade, a inovação, a criatividade, os próximos passos e capítulos da vida. Então não tem jeito, a gente tem que brigar com o nosso cérebro o tempo inteiro para falar, eu sei que ele é duvidoso, cérebro, mas vamos tentar, vamos arriscar, vamos entender o que é. A nova geração vai sempre trazer o novo, vai sempre trazer uma nova proposta. Assim como nós hoje estamos vivendo isso com a geração Z, daqui a alguns anos a geração Z vai vivenciar isso com a geração Alpha, seja lá o que a geração Alpha vai querer trazer para o ambiente de trabalho. Então a gente tem que entender de como que a gente pode aprender com essa nova geração, com esse novo olhar, mas também muitas das vezes oferecer a eles um chá, o chá da realidade. Uhum. Sabe aquele chá que a gente tem que tomar? Vamos tomar um chazinho de realidade aqui? Aqui um pouquinho, né? Adoro essa sua proposta, ela faz sentido, mas vamos tomar um chazinho de realidade para ver como que a banda toca, no fim das contas. Uhum. Então, às vezes, falta essa sentada na mesa, na cadeira, né, numa mesa de chá, para a gente tomar um chá e trocar uma ideia. E às vezes falta esse diálogo, falta essa troca, essa discussão no ambiente de trabalho, não é? Eu vou dizer para E às você, vezes não vai ser nenhum nem o outro, mas, né, as ideias que foram surgindo ali do encontro mesmo, né, de exato, talvez propostas tão antagônicas e que vai chegar no meio termo que é a solução, né? que é a solução. Então, assim, onde que está essa solução? Ontem eu fui ao cinema. Eu não tava me aguentando para ver esse filme. O Diabo Veste Prada 2. Não vou dar spoiler, porque eu sei que é um filme muito novo. A gente observa as gerações ali presentes, né? A gente sabe que tem a personagem, já Miranda, né? Que é a Meryl Streep, de uma geração. A Andy, que é a Anne Hathaway, de outra geração. E aparece agora, nesse novo filme, um pequeno spoiler, uma outra geração, que é a geração Z.
E eles fazem até umas brincadeiras no filme, refletindo, né? A estagiária da Andy, basicamente a estagiária, né, da Andy, que é a moça ali que está da geração Z. Como que a gente pode trabalhar melhor com eles? O que a gente pode extrair, conquistar o melhor de cada um deles? É uma reflexão que a gente tem que trazer para o nosso mundo do trabalho, porque, sinceramente, Silvia, ficar falando mal dessa geração nova, sinceramente, não vai levar a gente para lugar nenhum. Só vai levar a gente para um ambiente de conflito, né, confronto, às vezes, que só vai levar a gente... Aliás, leva a gente para algum lugar, sim. Leva para a pouca produtividade, para o ambiente conflituoso, um péssimo ambiente de trabalho e por aí vai. Então, vamos enxergar a nova geração com um pouco mais de empatia. Esse é o convite que eu faço para os nossos ouvintes. Falando em nova geração, tem uma pesquisa aí no site de vocês, né, do GPTW, que fala sobre os maiores desafios e prioridades da gestão de pessoas no Brasil e na América Latina em 2026. Deixa uns spoilers aqui pra gente. O que você pode adiantar? Esse dado está naquele mesmo relatório que eu comentei anteriormente, né? O relatório de tendências das empresas. E a gente pergunta quais foram os principais desafios que vocês vivenciaram no último ano. E sabe que ficou em primeiro lugar, primeiríssimo lugar? Capacitação da liderança. Olha a liderança aparecendo mais uma vez aqui no nosso podcast, na nossa conversa. Claro, porque se eu não tiver uma liderança bem educada, bem capacitada, bem desenvolvida, como é que eu vou criar um ambiente mais saudável para trabalhar? Virou como realmente o principal desafio. Vou falar o top 3 aqui, tá, Silvia? Seguido por, segundo lugar, contratação de profissionais qualificados. Hoje, segundo dados, nós temos um quase pleno emprego, né? Ou seja, o desemprego já não é uma grande questão no Brasil. Sempre vai ser, né? Mas não é já o topo da lista. Sim. Isso faz com que as pessoas estejam mais criteriosas para escolher que tipo de empresa querem trabalhar. Então, ter um selo GPTW ajuda nessa atração dos talentos também. E o terceiro lugar, como principal desafio, é comunicação interna e engajamento dos colaboradores. Então, um mix de comunicação e engajamento entrou como principal desafio, o terceiro lugar. Olha, super interessante. Quem quiser entender mais dessa pesquisa, ter acesso à pesquisa, é só entrar no site, não é? gptw.com.br, é só entrar na barra de busca ali, escrever tendências de gestão de pessoas, é um relatório gratuito, e lá tem todas essas informações e outras que aqui estou batendo papo aqui com a Silvia. Maravilhoso. Falando em bater papo, você é um speaker do TEDx, adorei, 2 vezes, né? Eu já fui uma vez também, é uma super experiência, e numa das suas apresentações você fala de o que faz uma empresa ser a melhor empresa, não é isso? Como ser a melhor empresa. E eu te escutando aqui, eu queria te pedir um conselho para quem está nos escutando e ainda não se sente motivado, entusiasmado com o que está fazendo hoje, ou no seu próprio trabalho também. Eu sei que um conselho apenas é difícil, né? Mas o que você diria? O que é bom, que pena, que tal, que eu já sei que você caminha por esse lado, né? Adoro essa metáfora, né? Essa analogia. Que bom, que pena, que tal. Quando eu tive essa oportunidade de gravar esse primeiro TED Talk, né, TEDx, que é o Como Criar a Melhor Empresa para Trabalhar, primeiro que foi um grande presente para mim, né? Eu vou contar uma rápida história aqui para vocês, que aí isso tem a ver com a resposta já, tá? Nessa história já tem a resposta. Quando eu entrei no GPTW, em 2011, eu estava fazendo curso de teatro. Olha. E aí, não sei quem já fez curso de teatro aqui, mas o término do curso consiste numa apresentação, né, para a família, para os amigos, né? Geralmente você fica uma longa temporada de um dia apresentando, às vezes 2. Mas o fato é que esse um único dia de apresentação, do conclusão do curso de teatro, seria uma segunda-feira. E segunda-feira é dia de trabalho. E eu estava recente no GPTW. Pensei, meu Deus do céu, eu vou ter que faltar esse dia, estou recém-chegado. Será que eu peço para faltar para fazer o curso de teatro? Porque uma coisa é faltar por doença, outra coisa é, tem teatro para fazer. Mas aí eu olhei para o nome da empresa e lembrei que, além de saber pronunciar o Great Place to Work, eu também sabia do seu significado. E aí eu fui conversar com a minha gestora na época, a Pamela. E eu falei assim, Pamela, será que, sei lá, tal segunda-feira, dia tal do mês, eu posso não vir trabalhar porque eu tenho uma apresentação do meu curso de teatro, minha formação do curso. Eu nunca me esqueço da resposta. A Pamela olhou no fundo dos meus olhos e disse assim, Cauê, esse tipo de coisa você não pergunta aqui. Esse tipo de coisa você só avisa. Eu sei o quanto esse curso é importante para você.
Você pode e deve ir. Eu te falar, eu arrepio. E eu fui. Me apresentei no curso. Quando terminou a apresentação teatral, Silvia, a cortina se abre, a gente agradece, o público aplaudindo, só a família que vai assistindo, todo mundo aplaude muito, né? E aí, quando a luz da plateia se acende, eu vi que lá no fundo da plateia, sabe quem estava? A A Pamela, Pamela. junto com o presidente da nossa empresa, o Rui, e mais uns 7, 8 amigos do GPTW, que eles organizaram uma caravana, vamos brincar assim, né? Para me É, prestigiar de surpresa. E vamos lembrar, eu era um funcionário recém-contratado. Não fazia nem 3 meses que eu estava na empresa. E eles tiveram esse uau, carinho de me assistir. O Rui olhou para mim na hora dos cumprimentos, ali no lobby do teatro, eu estava agradecendo, cumprimentando a presença, e olhou para mim e falou assim: Cauê, nessa apresentação de teatro, viu quanto palco é importante para você, não é? Eu falei: Rui, é uma coisa que eu adoro fazer. Aí ele falou: um dia eu vou encontrar um palco magnífico para você aqui no GPTW. Acelera a história, 5 anos depois, o Rui é convidado para apresentar um TED Talk, que é uma coisa que a Silvia sabe, muito difícil de conseguir, é um palco mega concorrido. O Rui é. fala: pessoal do TED, eu não vou apresentar, mas eu queria saber se vocês poderiam, no meu lugar, colocar o Cauê Oliveira, que é o nosso diretor de educação corporativa. Fez um super, né? Elogio, encaminhou. Aí, para a história longa ficar curta, eu fui lá e apresentei esse TED. Qual é o nome disso, Silvia? Obrigado. Qual que é o nome É, disso? A gente deu um nome, a gente batizou a nível Great Place to Work. Gift to Work. Gift, que vem do inglês presente, work no trabalho. O que o Rui me deu foi um gift to work, foi um presente no ambiente de trabalho, porque ele me conhecia. Se eu é, tivesse que resumir o que as melhores empresas para trabalhar fazem o tempo inteiro, líderes e liderados ofertando gift to work para os seus, né? Ou seja, o que eu sei que para a Silvia vai ser um presente, porque eu conheço ela, e o que para a Silvia não vai ser um presente. Porque às vezes a Silvia tem pânico de falar em público, então Deus me livre, ela vai é. detestar apresentar um TED Talk, entendeu? Então é isso, o gift to work é a palavra que resume um great place to work. Maravilhoso, realmente foi um presente e não à toa você está aí há 15 anos, né? Porque é isso, eu imagino o quanto que você se sente motivado, o quanto isso fez a diferença para você e você sente orgulho de dizer onde você trabalha, de você trabalhar também no dia a dia, né? Isso faz toda a diferença. Assim como esse podcast aqui foi um presente, Cauê, agradeço muitíssimo você estar aqui comigo, assim que eu te falei ali nos bastidores, né, do evento que a gente estava, mas realmente a sua palestra me tocou muito e como me tocou, eu pensei, tem que tocar mais pessoas, essa mensagem tem que chegar a mais pessoas, então bora levar o Cauê para o Na Boa e aqui você está, estou muito feliz por isso, viu? Eu que agradeço, foi uma honra participar aqui do Na Boa com você, Silvia. Obrigado por esse encontro que a vida nos proporcionou lá em Belo Horizonte, na palestra, e agora, mais uma vez, aqui no Na Boa, que vai ficar eternizado, né? Vai ficar aí na internet, aí as pessoas poderão acessar. Espero poder ter inspirado as pessoas, e o que tiverem de dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente aí do GPTW. Estaremos aí, ou nas minhas redes sociais também, né? No LinkedIn, Cauê Oliveira, no Instagram, Cauê M de Machado Oliver, Cauê M Oliver de Oliveira, né? Cauê Moliver. Fiquem à vontade, estarei aqui à disposição. Muito obrigado pelo convite. Maravilhoso, todos esses perfis e o site também, a gente deixa na descrição aqui do podcast, para quem quiser acompanhar e conferir depois, e o TED Talks dele também, que é imperdível, né, Cauê? É isso mesmo, eu tenho muita honra quem assistir e comentar o que achou aí dessa palestra longa de 14 minutos, que é o máximo que eles deixam de fazer, 15 minutos ali, é isso aí. Maravilhoso. E você, gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e o canal no YouTube e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. E claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse também lá no meu Instagram. Você me encontra no @SilviaCastroDC. Um beijo, até o próximo episódio.